Mas, vejam bem, eu quero tomar aqui uma leitura, queria que os irmãos prestassem atenção. Quem está acompanhando as matérias aí, irmão? Está lendo as matérias no grupo? São muitas matérias boas, né? Muitas matérias boas mesmo. E isso ajuda no sentido do intervalo. Por quê? Porque às vezes você está ali em casa, está trabalhando, às vezes fica até difícil de ouvir uma mensagem, porque não é fácil. Para você ouvir uma mensagem do irmão Brana, ou até minha mesmo gravada, de 1h30, 2, do irmão Brana chega até 4 por cada tradução, para você ouvir, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Então, como eu sei que muitos às vezes não têm tempo, então eu aplico matérias curtas, que é fácil de leitura, fácil de ler e tudo mais. E isso cobre aquele intervalo de um culto no outro. Quem está entendendo, irmãos? Cobre um intervalo de um culto no outro. Então, eu quero ler isso aqui para os irmãos, eu coloquei aqui, mas os irmãos já conhecem, mas eu acrescentei alguma coisa mais aqui, por revelação, sobre Deus não ter netos. Deus não ter netos. Deus não tem netos. É claro que é uma força de expressão no sentido do reino. Isso é no sentido do reino. Deus não tem netos. Deus só pode ser pai. Avô não. Quem está entendendo, irmãos? Ele não tem netos. Quando se fala isso, é porque cogitou lá no norte do país, na região norte, um pastor da mensagem, tentando mostrar para as pessoas que mesmo que os nossos filhos não cheguem a serem cristãos ou servir a Cristo, por intermédio ou por meio das nossas orações, ele pode ser salvo. Somente. E isso está errado. E isso, é claro, que trouxe em embasamento lá em Atos 16, a partir do versículo 30 e 29, onde diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Só que aí tem que ter uma explicação mais óbvia, no sentido do que foi dito pelo apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ter. E sem um profeta também, nós não poderíamos como aplicar isso para as pessoas. Todos nós queremos nossa família salva, não quer, irmãos? Você não quer? Você não quer seus filhos salvos, irmãos? Você não quer seu pai, sua mãe? Porque quando fala de casa, não é só os filhos, não. Não é só seus filhos. Pode ser seu primo, pode ser seu parente, pode ser seu irmão, pode ser seu tio, pode ser sua sobrinha, de casa. Então, mas como que isto tende a acontecer? Em primeiro lugar, Deus trabalha através da eleição. Deus, ele elege. A eleição não é antes, não é depois da predestinação. A eleição é antes da predestinação. Deus elege antes da fundação do mundo. Para quê? Para quê é a predestinação? Quem está entendendo, irmãos? Já expliquei isso aqui várias vezes. A eleição para a predestinação. Deus elege para quê? Eu sou eleito para quê? Então, o para quê é a predestinação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, Deus me elegeu para a salvação. A salvação é a predestinação. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a eleição vem antes e a predestinação vem depois da eleição. Então, Deus elege eu para quê? Deus elege você para quê? Deus elege você para quê? Para que Deus te elegeu? Para é o destino, predestinação. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, Deus não pode mexer na eleição, mas na predestinação, sim. Quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. A predestinação é destino mas o destino pode ser mudado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele pode ser mudado. Se fosse assim, não teria nenhum lugar, não teria como
entender por que que no lugar de Judas foi colocado Saulo. Nós não poderíamos entender também porque outros tomaram o seu principado. Quem está entendendo o que estou dizendo? Vejam bem. Então não poderíamos também entender o que o irmão Branham diz na mensagem Melquisedeque, grande príncipe rei 67. Ele diz, se você não crê nisso, haverá alguém entrando no seu lugar para poder crer. Se você não toma isso, haverá alguém entrando no seu lugar para tomar o que você deveria tomar. Então, observe que o destino pode ser mudado, mas a eleição não. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Deus não pode escolher na eleição e errar na predestinação. Se alguém pensa que é eleito e erra na predestinação, dá a entender que Deus errou. E não, Deus não errou, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Por exemplo, presta bem atenção. A pessoa crê na mensagem e entende que é um predestinado. Graças a Deus que eu sou um predestinado porque a mensagem me abriu o entendimento. Eu sou predestinado porque eu criei. Ok. Mas e se essa pessoa que diz crer desvia? Desvia e vai para o mundo e nunca mais retorna. Será que Deus errou na eleição? Ele sabia que isso ia acontecer. Amém, irmãos? Ele sabia que isso iria acontecer. Ou seja, aquela pessoa foi destinada a sair fora. Agora, existe algo que o profeta diz na mensagem, não te estribe em teu próprio entendimento. Ele disse, é o seguinte, uma palavra fora coloca a coisa toda a perder. Muitos estão destinados a sair fora, diz o irmão Branham. Muitos estão destinados a sair fora. Então, observe que Deus não erra na sua eleição. Estão entendendo, irmãos? Ele não erra. Agora, Ele não pode colocar o meu filho porque eu desejo. Ele não pode colocar a sua filha porque você deseja. Ele não pode colocar seu avô porque você deseja. Mas a Bíblia diz que eu devo crer. E o profeta diz que a sua fé nisso só vai levar aquele menino, aquela menina a apenas reconhecer só. O resto tem que ser com ele. Amém, irmãos? Então eu estou crendo, estou orando. Chega um ponto que aquele menino, aquela menina reconhece aquilo que o pai está pedindo por ela. Mas quando ela chegar ali, ela tem que ter a mesma experiência que o pai e a mãe teve. Amém, irmãos? Porque senão não passa. Porque Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Então é interessante como que tem algumas pessoas que agarram a esta escritura, fazendo dela um pé de coelho, quando na verdade é um processo dentro de uma promessa. Ou seja, é um processo dentro de uma promessa. Qual promessa? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, porém tem um processo. Eu estou batalhando para o meu marido ver, estou batalhando para a minha esposa ver, estou batalhando para o meu primo ver, estou batalhando, orando, de repente ele reconhece, só reconhece, mas dali em diante ele tem que passar pela sua própria experiência. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Existem muitos pais que têm filhos na igreja porque foram trazidos por eles, mas nunca teve ainda uma experiência. Vocês estão entendendo, irmãos? Existem muitos filhos que nascem no Evangelho, nascem na mensagem, crescem na mensagem, acompanham os pais, acompanham a mãe, acompanham o pai, mas isso não é sinal de que tem alguma coisa. É bom vê-lo na igreja, é bom vê-la na igreja, é bom vê-lo tomando ceia, é bom vê-lo cantando, é bom vê-lo tocando, mas isso não é o principal. Isso não é o principal. Tem que ter o mesmo processo, o mesmo nascer de novo. Se o papai e a mamãe nasceu de novo, é o mesmo processo, seja para o avô, para o tio, para o menino, para o primo, para o cunhado, é o mesmo processo, porque não tem outra via. Quem está entendendo, irmãos? Porque se tivesse uma via secundária, Deus teria netos, e Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então observe, para vocês verem.
Porém, Deus não pode mudar seu plano salvífico por causa de simplesmente desejos e afetos humanos. Deus não vai fazer isso. Então está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Essa escritura não é um amuleto da sorte ou um meio secundário para que a sua casa seja salvo por apenas ter crido. Se você é um salvo e crer por sua família, e se essa família vier porque você está crendo, tal família terá que passar pelo mesmo processo: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, mediante o nascer de novo. E se não nascer de novo, não importa se a moça é uma boa moça, não importa se o rapaz é um bom rapaz, não importa se o marido é um bom marido, não importa se a esposa é uma boa esposa ou uma boa mãe, eles terão que traçar o mesmo caminho que você traçou, e isto é certo, se realmente tem traçado. Deus não tem netos, ele só tem filhos, e esses filhos devem nascer de novo, ou nunca jamais entrará no céu ou será salvo. Sim, você tem que crer mesmo por sua família, que eles serão salvos, mas essa fé que tanto coloca neles, só os traz a um reconhecimento apenas, e no entanto, eles devem passar pelo mesmo processo ou nunca serão salvos. Agora, isso não é algo que você está ouvindo para te desanimar, pai, para te desanimar, mãe, mas é a pura verdade da palavra revelada de Deus e a sua mensagem enviada por um profeta. Amém? Vê? Não existe esse negócio: papai é pastor, então papai se vira para mim, tá cuidando de mim na oração lá. Meu papai ajuda o pastor, então vai dar tudo certo. Minha mamãe ali canta, vai dar tudo certo. Não é isso, não vai funcionar assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Não vai funcionar assim. Tem que ter o mesmo processo. Não tem via secundária. Esse é o caminho para cada cristão que quer ser salvo. Tem que nascer de novo. Amém, irmãos? Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Temos que nascer de novo. Aí tem uma pergunta. Às vezes alguém tem uma pergunta: mas será que eu tenho nascido de novo? Será que eu nasci de novo? Será que o que eu creio é apenas uma fé mental ou alguma coisa nesse sentido? Será que eu apenas reconheço que é verdade, mas e aí, como é que fica? Tem que ter uma experiência. Amém, irmãos? Tem que ter uma experiência. Eu vou dar aqui um exemplo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando a irmã Hope Brana estava morrendo, ela pediu para trazer o menino até ela, Billy Paul. Uma criancinha. E ela pegou a sua mão ainda fraca e colocou em cima da cabeça do menino e fez a seguinte oração: Senhor, cuida do meu filho, cuida dele, ele é apenas um bebê, mas que quando ele chegar a ser adulto, jovem, dê a ele o Espírito Santo para que ele possa ser salvo. Morreu. Desde então, diz o profeta, eu fui o papai e a mamãe dele. E é por isso que ele sempre vai comigo, sempre anda comigo, porque eu fiz uma promessa para minha esposa, que onde eu fosse, eu teria que levar ele. Quem está entendendo, irmãos? Como todo jovem, tem aqueles altas e baixas, idas e vindas, correto? Quando chegou aos 15 para 16 anos, ele escapuliu da mão do profeta. Começou a andar com amizades do mundo. Começou a conversar com pessoas que não deveria conversar e sair com pessoas que não deveria sair. Ele começou a dar problemas para o irmão Brana. Estão entendendo, irmãos? Você sabe que depois disso, por não ouvir o profeta, os seus conselhos, algo terrível aconteceu com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês conhecem a história, eu já expliquei isso. Ele foi acometido de uma grande enfermidade. E o profeta estava longe, numa caverna, numa montanha, e Deus lá falou com ele: desce depressa, vá para tal cidade, porque Billy precisa de você.
Quem está entendendo? Billy precisa de você. E ele não tinha ainda uma experiência. Não tinha. Quando o profeta voltou, chegou no hospital, ele já estava quase morrendo. Quase morrendo. E os médicos, conheceram o irmão Branham, permitiu que ele entrasse. E quando entrou no quarto, onde ele estava lá internado, o profeta olhou para ele e disse o seguinte: o caminho de um transgressor é duro, né? Um caminho de transgressor é muito duro. Aí ele ficou alegre por ver seu pai, porque sabia que Deus operava através do ministério dele. Ele falou: se papai chegou, está resolvido o problema. Papai chegou, o problema está resolvido. Agora eu saio daqui do hospital daqui a pouco. Aí o profeta chegou perto dele e disse: um caminho de um transgressor é duro, né? Pelo mesmo caminho que você foi, agora você volta. Através da via do arrependimento. Aí ele disse assim: papai, o senhor ora por mim? O senhor ora por mim? Ele disse: não, eu não vou orar por você. Você mesmo é que vai orar. Você que transgrediu. Você que errou. Agora vá orar. Aí o Billy Paul desceu da cama meio perrengado e ajoelhou no chão, e o profeta ajoelhou junto com ele. O profeta permitiu que ele começasse a oração. E depois de uns 5 minutos de oração, o profeta começou a orar. E quando o profeta começou a orar, então de repente ele levantou, ele já levantou do chão de ação, sentou na cama, de repente bateu na porta: posso entrar? Era um médico, disse: pode sim, arruma suas coisas, Billy, vamos embora para casa. Amém, irmãos? Esse é o mesmo Deus, amém, irmãos? Esse é o mesmo Deus. Ele está aqui. Aí você pergunta: essa foi a experiência, pastor? Ainda não. O profeta pregando a mensagem. Está vendo, irmão, que eu falei para vocês? O profeta pregando uma mensagem. Nesse período, o Billy Paul já estava sendo secretário do irmão Branham, já com 21 anos de idade. 20 para 21. Eu esqueci de uma mensagem, gente. Não, não é dia da mãe, não. Outra mensagem. Estava com ela aqui na minha mente. Aí o profeta pregando a mensagem. O profeta, antes de pregar a mensagem, Billy Paul estava orando ali com a igreja e tudo mais. Billy Paul não precisava bater a porta, porque era o secretário de irmão Branham. Não importava quem estava lá dentro. Ele já abria a porta. Mas nesse dia ele entrou diferente. Ele entrou a influência de um homem sobre o outro. Acho que essa é essa mensagem. Aí ele entrou de uma vez no escritório de irmão Branham, gritando: papai, 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 papai. Aí o irmão Branham sentado aqui: o que foi, Bill? O que foi, Bill? O que foi, Billy? Papai, algo aconteceu comigo. Papai, algo aconteceu comigo. Eu senti um impacto no meu coração. E algo como se estivesse saindo do meu coração. Alguma coisa assim, nesse sentido. Mambana ficou caladinho, viu que ele tinha recebido alguma coisa. Aí o profeta foi, com aquela alegria, abraçou ele também. O profeta já sabia o que era. O profeta foi, deixou ele. Ele voltou de novo para o culto e o profeta foi pregar a mensagem. E no final da mensagem, e no início da mensagem, ele fala assim: Deus, eu agradeço pelo meu filho que entrou pelaquela porta, acabando de receber a experiência do batismo do Espírito Santo. Quando chegou no final da pregação, ele de novo lembra, disse assim: Senhor, eu estou agradecido porque meu menino acabou de ter aquela experiência. E a sua mãe, quando era bebê, colocou a mãozinha na sua cabeça. Orações são respondidas. Amém, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O interessante de tudo isso é que o Billy Paul era filho do irmão Branham, ficou sendo cuidado pelo irmão Branham, foi mãe e pai para ele, ajudando no ministério, distribuindo cartão de oração, organizando a fila de oração, onde o profeta ia, e não tinha tido uma experiência ainda. E o que dizer de muitos de nós? Seja vindo nos cultos, seja vindo ajudar, seja vindo cantando, seja vindo ajudando, seja fiel nos dízimos, seja o que for, mas ainda tem aquela experiência? Você tem? Nós temos? Quando o Espírito Santo veio sobre Billy Paul, sabe o que o irmão falou? Agora eu estou descansado, Senhor, eu sei que não perderei mais. Amém, irmãos? Agora eu estou descansado, porque eu não perco mais ele. Amém, irmão?
Mas enquanto jovem, você, pai, mãe, filho, moça, enquanto não tiver essa experiência, está sujeito a ser perdido ainda. É só através do Espírito Santo, é só através daquela experiência, porque você é uma pessoa antes dela, mas depois dela você é outra. Amém, irmãos? Você é um jovem antes dela, mas depois que vier essa experiência, você é outro jovem. Você é um homem, uma mulher, um pai de família, uma mãe, uma dona de casa, desse lado de cá. Mas quando a experiência vier, você será outra mulher, outra dona de casa. Você sabe por que você está? Você sabe por que você faz isso? Sabe por que você corta a pontinha do cabelo? Sabe por que você ainda falta nos cultos, na ceia? Sabe por que você falta nos dízimos, rouba os dízimos? É porque você está desse lado de cá ainda. Você está desse lado de cá ainda. Sabe por que você usa essas roupinhas ainda apertadas? Essas roupinhas em casa, no trabalho? É porque você está desse lado de cá ainda. Mas quando vier a experiência, você mudará. Você mudará. Aleluia. Sabe por que você tem esse filho rebelde que você está sempre falando? É porque ele está de cá ainda. Ele ainda se encontra desse lado de cá e pode ser perdido. Mas deixa a experiência vir para você ver. Pai não preocupa mais, mãe não preocupa mais. Deixa a experiência vir. O pai não vai ficar pegando: ô filho, você vai no culto hoje? Ô filho, hoje tem ceia. Ô filho, faz isso. Não vai mais, acabou. Porque ele tem uma experiência agora. Cuidado, sem experiência não tem arrebatamento. Sim. Você tem que crer sim por sua família. Sempre deve estar em suas orações. Como quinta-feira aqui, olha para você ver. Eu vejo irmãos aqui na quinta-feira orando por sua, eu percebi aqui na frente, irmão orando por sua família. Orando aqui, pedindo. Pode chegar ao ponto de reconhecer. Agora, depois disso, tem que ter sua própria experiência. Amém? Cada discípulo que creu é porque reconheceu. Mas só nisso? Tem que passar por uma experiência. Está entendendo, irmãos? Sim, você tem que crer por sua família, que eles serão, mas essa fé que tanto coloca neles, só os traz a um reconhecimento. E, no entanto, eles devem passar pelo mesmo processo ou nunca serão salvos. Agora, isso não é algo que te desanime, mas é a pura verdade da mensagem de Deus. Amém? Os irmãos entenderam, irmãos? Vê? É isso que conta. Então, quando passa daquela experiência, quando aquela experiência vem, ele morre. Ela morre. Ela morre para quem, pastor? Morre para os seus próprios sentidos. Morre para a razão, morre para os afetos, morre para os pensamentos, morre por tudo. Os seus sentidos são mortos. Amém, irmãos? Já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive agora. Vê? Aí está. Nascido de novo, tendo aquela experiência, não precisa mais se preocupar com ela. O pastor não fica preocupando: será que vai? Será que vai no culto hoje? Será que vai estar na ceia? Será que vai estar isso? Será que aquilo? Não precisa mais, acabou. Amém? No Antigo Testamento, na lei da adoção, e o irmão Brana pregou essas mensagens, a adoção, parte 1, parte 2, parte 3. No Antigo Testamento, quando um filho nascia numa casa, e se o pai dele era rico, até os 21 anos de idade, esse menino não podia herdar nada do pai. O pai não podia dar a ele nenhuma responsabilidade. Quem está entendendo, irmãos? Não podia dar a ele nenhuma responsabilidade. Mas chegava o tempo da adoção. Da adoção. Isso quer dizer o quê, pastor? Adoção significa que, ao chegar numa certa idade, sabendo que o pai possui muitas herdades, chega o tempo da adoção para ver se realmente aquele filho pode dar continuidade às obras do pai. Amém, irmãos?
Por isso que Jesus é herdeiro, porque quando Deus vem fazendo o trabalho até Jesus que chegar, Jesus sendo herdeiro, deu continuidade à obra do Pai. Amém, irmãos? E se Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiros, com continuidade ao trabalho do Pai. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão?